Toda cidade tem histórias que não cabem nos livros. Piripiri é feita de passos que se cruzam, de risos que ecoam na praça, da música que já foi muito mais do que um fundo sonoro. Foi encontro, comunidade, identidade. Mas o tempo corre, e o que não ganha voz se silencia. Este documentário é um convite para olhar de novo, para ouvir o que ainda vive, para lembrar o que nunca deixou de ser nosso. Para podermos falar de memória, precisamos falar primeiramente de cultura. Em Piripiri, essa cultura aparece nas festas, nos grupos de sanfoneiros e nos antigos festivais de música, que ainda hoje ganham vida. Por isso, começamos nossa conversa com quem cuida dessas memórias. Eu sou o professor Luiz Mário de Moraes de Tirana, professor de História, professor aposentado da Rede Estadual de Educação, com especialização em História do Brasil, e estou, no momento aqui, na direção do Museu de Piripiri. Enfim, eu gosto muito de estar junto com o povo. Essa é a minha formação, da natureza própria minha e adquirida também com as experiências da vida, com pesquisa, com estudos e com dedicação. Então, a minha história é assim, baseada nesse trabalho de conscientização de classe, baseada no trabalho de formação política, social e cultural. A cultura é uma coisa muito ampla, muito vasta. Ela tem diversos aspectos, a cultura, de modo geral. Especificamente aqui em Piripiri, é uma cidade rica culturalmente, mas pouco explorada. Talvez por falta de conhecimento aprofundado sobre o que é a realidade da cultura ou por negligência, pode-se dizer assim. Então, a cultura de Piripiri já teve altos e baixos, já teve momentos na década de 80, na década de 90, uma efervescência cultural muito grande pelos estudantes universitários de Piripiri, que na época nós não tínhamos nem a UESP e nem a Faculdade CRISFAP. Os estudantes aqui, quando terminavam o ensino médio, naquela época ia-se para Teresina, para Fortaleza, os mais afastados iam para Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro estudar. Quando era na época das férias, esses estudantes voltavam para Piripiri com uma visão muito maior do que seja cultura, do que seja arte, do que seja folclore. E aqui eles criaram uma instituição chamada AELP, Associação dos Estudantes Universitários de Piripiri. E foi um momento de muita efervescência, gincanas, concurso de poesias, concurso de música, festivais, e foi um momento riquíssimo. Até, por exemplo, a criação do Museu de Piripiri, esse museu nosso, foi criado, fundado 4 de julho de 1987, basicamente os estudantes foi um dos pilares na arrecadação, da seleção, na coleção peças para o museu. Então, os estudantes tiveram um papel importante nessa cultura de Piripiri. Fora a questão da literatura, nós temos muitos escritores, temos muitos artistas, humoristas, teatrólogos. Então é preciso que nos vejam, eu digo nos vejam porque eu estou incluído, de uma maneira mais efetiva e de que seja aproveitada essa riqueza cultural, coloque em funcionamento, porque na realidade quem faz a cultura não é o poder público, não são as entidades públicas que fazem a cultura. A cultura é do povo. É a questão do folclore, Pumba Meu Boi, que é riquíssimo em Piripiri. Está tudo assim se acabando, no esquecimento, Nós temos o patrimônio histórico de Piripiri, tudo é cultura. Nós temos as áreas verdes, nós temos o Caldeirão, o Rio dos Matos, a Najás, os Olhos d'Água, ao meu ver e ao
o olhar de muitas pessoas que têm uma sensibilidade sobre isso, nós estamos perdendo isso, tratando de uma forma indiferente ou de uma outra forma que às vezes a gente não consegue entender. Então, a cultura que a gente vê de Piripiri é uma cultura rica, mas pouco utilizada, pouco feita em prol da sociedade de Piripiri. Nós tivemos aqui um cinema aqui em Piripiri, que hoje nós não temos mais, ali onde é o Salão Santa Clara, ali foi o Cine Teatro Marajá. Aqui no prédio mesmo do Museu de Piripiri, foi criado na década de 40 pelo Aderson Las Ferreira, grande comerciante, naquele tempo chamava-se comerciante, hoje é empresário, é uma outra palavra que se usa hoje. Ele fundou às suas custas o cinema aqui em Piripiri, que foi no prédio aqui do museu em 1940, Cine Éden. Era uma manifestação cultural, era um avanço cultural para Piripiri naquela época, né? Há 85 anos. Enfim, é uma riqueza cultural de manifestações que a gente tem em Piripiri e que está subaproveitada. Nós não estamos aproveitando o que nós temos de riqueza cultural. Com a chegada do trem, né? Foi também um homem que ganhou a vida, criou os filhos e passou as fronteiras de Piripiri, levando o seu cordel, que hoje é reconhecida nas universidades não só do Brasil, mas do exterior. Então, são manifestações culturais que tiveram no passado uma forma muito efetiva de criatividade, de espontaneidade. Então, nós temos músicos aqui, mas nós estamos de olhos fechados para essa riqueza cultural, em detrimento da questão do poder, e precisamos abrir os olhos para essa questão cultural. Nessas épocas de movimentos culturais, a gente sempre era o ponto marcante, era na Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira sempre foi o ponto de encontro cultural dos mais diversos, dos festejos da Festa de Outubro, dos movimentos culturais estudantis, de maratonas, de corrida de rua, tudo se revestia aqui na Praça da Bandeira, né? Que é o centro mesmo de onde nasceu Piripiri, o marco zero de Piripiri. Então, os movimentos culturais sempre estavam aqui presentes na Praça da Bandeira. Aniversário da cidade, no período dos festejos da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, os motoqueiros, tudo se reuniam aqui nessa Praça da Bandeira. Todo mundo gostava de vir para a Praça da Bandeira. A gente fica um pouco sufocado, a gente fica um pouco ansioso, a gente fica um pouco saudoso de vermos entre nós, sociedade, uma impotência de lutar para esse ressurgimento, porque já surgiu antes, então está faltando ressurgir. Isso a gente se sente um pouco impotente. Essa é uma das coisas que a gente fica muito triste por esta perda da nossa memória. Se a memória vive nos momentos, ela também vive nos palcos. Durante alguns anos, Piripiri se reunia em momentos de música que marcaram diversas gerações. Agora, vamos ouvir quem sentiu essa energia de perto. Meu nome é Francisco Gessier da Rocha Viana, adoro música, é uma paixão de infância e venho trazendo isso para a minha vida. Já conquistei alguns festivais de música na época que eram criados aqui em Piripiri, desde a época da Associação dos Estudantes Universitários de Piripiri. Bom, o festival de música, ele surgiu na década de 80, quando foi criado a Associação dos Estudantes Universitários de Piripiri. Então, houve um consenso, era uma época em que a música popular dos anos 80 estava se tendo uma manifestação muito grande em termos culturais e políticos. Alguns jovens se reuniram para criar essa Associação dos Estudantes Universitários de Piripiri, com apoio da prefeitura,
E daí começaram a surgir esses festivais, não só de música, como de poesia e oficinas de teatro também. Eram aqueles jovens que estavam estudando fora e, na maioria das vezes, aqueles que já estavam quase terminando os seus cursos, as suas formações, né? Dentre eles, eu lembro um nome muito interessante que foi do ex-prefeito aqui de Piripiri, Odival José de Andrade, né? Esse é um dos nomes que eu recordo. Dentre outros que não me vem aqui agora a recordação. Olha, na verdade eu quero até aproveitar aqui para fazer uma crítica, porque, para falar a verdade, eu não lembro quando foi feito o último festival de música aqui em Piripiri. E eu acredito que isso esteja com mais de 15 ou 20 anos. Então está faltando esse incentivo, já foi cobrado dos prefeitos que sucederam a isso, e até hoje nunca foi feito isso. Então, o que a gente espera, e eu acredito que esse documentário que eu estou fazendo aqui sirva de lição, né, porque é uma crítica construtiva, e a gente possa novamente criar esses festivais para a gente se motivar a compor e fazer poesias. Eu acho que, em primeiro lugar, vem a gestão pública. Eu acho que os adultos é que têm que incentivar os jovens. E esses jovens, sem um incentivo, eles não podem criar, porque é como eu estava dizendo, tem que haver uma provocação. Então é necessário que o poder público crie essas oficinas de teatro, de poesia e de música, e com uma determinada premiação, que é justamente para que o jovem hoje possa se incentivar, possa criar, possa compor, porque ele tem que ter um incentivo, e esse incentivo, se for de maneira, como é que se diz, pecuniária, melhor ainda. O festival, ele se realizava na Praça da Bandeira e também na época do Cassino 4 de Julho. Depois ficou somente na Praça da Bandeira. E as pessoas, não somente nós universitários, mas as pessoas tinham um engajamento muito grande. As pessoas gostavam dos eventos, participavam efetivamente desses eventos. E esses eventos, na época de universitário, quando eu fui prefeito, mais lá na frente, a partir de 2005, nós também resgatamos algumas coisas que tinham feito lá atrás. Por exemplo, nós fizemos novamente o Festival de Música de Piripiri, que foi realizado na Praça de Eventos. Nós criamos o Portal do Forró, que era um evento junino, onde se valorizavam as tradições do mês de junho, tradições nordestinas do mês de junho, no Meu Boi, quadrilha, participação das pessoas nos eventos, tanto na Praça de Eventos, quanto também na Praça Nelson Carneiro, onde eram realizados as festas e os festival do Portal do Forró durante o período que eu fui prefeito. Eu acho que está vivo ainda é a vontade de resgatar. Esses eventos culturais não podem morrer. A prefeitura sempre dá o apoio, mas os eventos culturais, eles não podem ser só para um período, tem que ser durante todo o ano. Tanto a parte do Natal, quanto a parte do Carnaval, que é a cultura nossa também, a parte das festas juninas, a parte no período de julho, o festejo da nossa padroeira, tudo isso aí tem que ser valorizado, tem que ser dado apoio. Claro que é dado esse apoio, mas a população tem que cobrar mais, participar, ter mais engajamento, porque isso não pode morrer. A cultura não pode morrer, porque a cultura pertence ao povo. Ela faz parte da vida, das nossas vidas, porque a cultura de um povo, ela conta a história daquele povo, daquela cidade, daquele estado, no país. Por isso que a gente tem que sempre continuar buscando preservar a nossa cultura, as nossas tradições aqui no nosso Nordeste. Inicialmente, esses festivais eram a Semana Cultural e também a Jornada Universitária,
A própria associação universitária ia atrás de vários parceiros, não só a prefeitura. Mas a prefeitura não era o maior parceiro. O Armazém Paraíba era um grande parceiro, a- as lojas aqui, as pessoas mesmo que ajudavam, nós universitários que íamos atrás para poder realizar. Era um evento difícil de se fazer, porque tinha os custos, mas sempre nós realizávamos dois eventos por ano. No início da década de 80, Periperi vivia um momento muito forte na relação à cultura. E nesse período, eu fazia parte da Associação Universitária de Periperi, a AUP, que realizava grandes eventos culturais. Um ano depois, a gente criou o Festival de Sanfoneiros, onde participava sanfoneiros de Periperi e de outras regiões. Então começou tudo isso aí na década de 80. Esses festivais era realmente uma atração que já o povo ficava esperando pela Jornal Universitário e pela Semana Cultural realizada por nós da UP. A cultura faz parte da nossa vida, faz parte da memória de um povo. O povo tem que valorizar a cultura, em todos os sentidos. Então, eu sinto ainda muita saudade daqueles tempos e vejo que os universitários, aqui não vai nenhuma crítica ao universitário, mas podia se reagrupar novamente, se não fosse numa associação, mas pelo menos um movimento para realizar, para resgatar esses eventos culturais que nós realizávamos, além do festival de música, o festival de sanfoneiro, realizávamos as gincanas culturais, concursos de poesias, grandes eventos realizados. Pra você ter uma ideia, o Museu de Periperi, que não foi nós que criamos, mas a ELP na época contribuiu e muito, porque nos nossos eventos, na gincana, uma das etapas era para conseguir peças e história para doar para o nosso museu que estava sendo criado. Ele nem tinha sido nem criado ainda. E quando foi criado o museu, grande parte do acervo que está lá hoje no Museu de Periperi foi conseguido por nós na época universitária de Periperi. Cultura não é só aquilo que vemos registrado em livros ou preservado em prédios antigos. Cultura é aquilo que a comunidade vive. E quando quem viveu começa a desaparecer, o que permanece depende de quem aprende. Por isso, ouvimos agora quem estuda e ensina a cultura de Periperi. Me chamo Raimundo Pereira da Silva Filho, sou graduado em História, tenho especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, Patrimônio e Cidade e em História do Brasil. E estou concluindo o mestrado em Ensino de História. O meu entendimento de cultura é toda a produção, todo aspecto da formação humana. Então, tudo que o ser humano produz, desde o artesanato, desde a música, as manifestações religiosas, os ritos, os ofícios. Por exemplo, quando eu falo ofício, é o ofício do vaqueiro. Cultura é toda a produção, toda a manifestação do ser humano. No decorrer da própria formação da cidade de Periperi, a gente vai ver a ligação da cultura local com a tradição religiosa, até mesmo por conta da própria fundação da cidade, tem essa ligação, e com a atividade econômica, que no caso vai ser a pecuária. Então a gente vai ter o que forte aqui? A cultura do boi. Então vai ter a questão do rezado muito forte, as comunidades tradicionais, comunidade quilombola, comunidade indígena, a cultura do engenho de cana-de-açúcar, fabricação de rapadura, produção de cachaça. A gente vai ter também a tradição da farinhada. Então, no caso das ameaças, a meu ver, é a falta de perpetuação. Ou seja, os mestres eles estão morrendo, vai passando de pai para filho, parente, e a gente percebe que às vezes não está tendo essa transição, não está tendo esse repasse. O problema central, né, talvez a principal ameaça,
essa questão da transição. Os mestres eles não estão tendo esse processo de passar essa herança cultural para outras gerações. É um momento assim ímpar, porque se você for olhar para outras regiões do estado, não acontece o que está acontecendo aqui hoje em Piripiri. Por exemplo, aqui a gente vai ter comunidades indígenas, aqui a gente vai ter comunidades quilombolas, a gente vai ter as culturas tradicionais, cultura ligadas à terra, né, ao vaqueiro. A gente vai ter a religiosidade muito forte. A gente vai ter patrimônio natural, que também é muito importante, né? Parque de Sete Cidades, cachoeiras. A gente vai ver toda essa riqueza e a gente espera que estudantes, né, professores, eles tenham esse estímulo de buscar conhecer, não só levar o aluno no passeio no museu ou no centro da cidade, mas que ele busque entender que isso é através das pessoas, ou seja, essa cultura, esse patrimônio só está vivo hoje através das pessoas que mantêm ele vivo. Então, buscar conhecer, buscar pesquisar e ter orgulho dessa riqueza. Piripiri tem muita cultura, tem muita diversidade e tem que se orgulhar disso. Eu vejo a educação e a escola como um agente de transformação dentro da cultura. A ideia é que a escola seja um local de efervescência mesmo, onde o aluno ele vai ser provocado sobre isso, se ele conhece a cultura dele, e até mesmo também o professor ele vai, conhecendo a sua clientela, conhecendo os alunos, os estudantes, ele vai fazer essa sondagem. Essa instigação, essa provocação, ela vai fazer com que o aluno busque conhecer a história, a cultura da cidade dele, preserve, respeite e valorize. Então eu vejo a escola como esse ambiente em que o aluno vai ser apresentado, né, a essa cultura e ele vai ser instigado também a pesquisar sobre ela. Eu vejo a escola como um ambiente dessa transformação, onde ela acontece. Você sabia que na Praça da Bandeira, no coração de Piripiri, existe um encontro regular de arte, música e memória viva? É o Circuito Cultural do Coreto, uma ação que revive o espírito dos antigos festivais, reativando palcos, reunindo artistas locais e abrindo espaço principalmente para a juventude e devolvendo à cidade seu calor cultural. É parte viva da história que hoje documentamos. Convidamos você a ver como a cultura de Piripiri resiste, se transforma e continua pulsando. A música de Piripiri nasceu com a sanfona. Dela vieram as primeiras inspirações, os primeiros músicos, os primeiros sonhos, e desse mesmo chão surgiram artistas que marcaram a cidade, como a banda Os Dragões. Mas você conhece a banda Os Dragões? Nascida nos anos de ouro da música em Piripiri, ela atravessou décadas, palcos e histórias, e hoje é reconhecida como patrimônio cultural do Piauí. E quem viveu tudo isso de perto foram seus próprios integrantes. Bodila, meu nome, digamos que seja artístico, né? Já sou músico há mais de 30 anos. Trabalho na banda Os Dragões de Piripiri. E a banda é uma banda que começou nos anos 80, não, nos anos 60. A banda Os Dragões começou lá em Piracuruca. Eles eram 6 irmãos. Daí foi o nome Dragões 6. Começou daí. Aí o tempo passou em 1990, eu já estava na banda, que eu entrei em 1990. Em 95, perdemos um integrante da banda, que foi o tecladista, o Heraldo. Mas ainda tive o prazer de tocar com ele 5 anos. Era um grande maestro. Mas aí assim, a banda sabe que a gente vive disso, né? E a galera tá ainda interagindo com a gente e tudo, o show tá aparecendo. É uma referência. Queira ou não queira, é uma referência no Piauí. Agora mesmo, teve a homenagem do governador, né? Não esse governador, agora no outro. Recebemos o título de Patrimônio Cultural do Estado, né? É um orgulho, né? Eu faço parte de uma banda que é Patrimônio Cultural do Estado. Seria um prazer, mas dificilmente querer. É muito difícil o repertório da banda.
E eles não estão ainda com o ouvido preparado para vestir, entendeu? Eu tenho um período uma falha na minha vida que eu tava tocando muito, eu tava me sentindo muito estafado, sabe? De tanta viagem. Né? Aí eu pedi pra banda me dar o tempo. As memórias que ouvimos não são relíquias de um passado distante. Elas estão vivas, no toque da sanfona, no brilho dos festivais, nas rodas de música e nos encontros simples de cada bairro. A cultura de Piripiri não morreu. Ela só precisa ser lembrada, celebrada, partilhada. Que este documentário desperte em você o desejo de conhecer, valorizar e pertencer. Porque a memória de uma cidade só continua existindo quando cada um de nós escolhe carregá-la adiante. Inclusive, uma dessas canções que está nesse CD Canta Piripiri é uma canção minha chamada O Sol e a Lua. Muito chão pisado e corpo atrás, em cada estrada, um pé a mais, no peito erguido, coragem acesa, e a natureza assim se faz, e a natureza assim se faz. Conhece? O nome dessa música é Revelação. Um dia vestido, saudade viva, vai ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar,